Bem, meus irmãos, então vamos aqui iniciar aqui a nossa quarta aula, tá? Aqui do nosso módulo, o livro de Apocalipse. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 de Apocalipse, tá? Capítulo 4, finalmente nós vamos entrar na parte futura de Apocalipse, tá? Então, veja bem, antes da gente olhar esse quadro aqui, lembra que o livro de Apocalipse, nós dividimos o livro em 3 partes. É o próprio resumo que o livro nos dá, lá do capítulo 1, versículo 19. Esse versículo é muito importante, tá? Para que você entenda o livro de Apocalipse, tá? Porque lá João ele recebe a ordem de Jesus para escrever as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer, tá? Essa é a divisão que nós fazemos do livro, ok? As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer, tá? As coisas que viste é o passado, é o capítulo 1 de Apocalipse, é a visão que ele teve de Jesus na sua glória, tá? Lá na ilha de Patmos. Então, o capítulo 1, ele já aconteceu lá no primeiro século, quando João estava preso na ilha de Patmos. Isso é o passado, isso é as coisas que viste, tá? As coisas que são é o presente, ok? É a mensagem às igrejas, é onde nós estamos hoje em Apocalipse. Então, se você quiser saber onde nós estamos hoje no Apocalipse, é capítulo 2 e capítulo 3, tá? Capítulo 2 e capítulo 3 é o presente, é o tempo da igreja. E as coisas que em breve devem acontecer depois destas, diz o versículo 19, é o futuro. Isso quer dizer que a partir de agora, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, tudo está para o futuro, tá? Tudo está para o futuro. E esse entendimento, a gente vai ter que ter bem assim, legal na nossa mente, para a gente poder entender o livro agora. Então, a partir de agora, tudo que nós falarmos está no futuro. Nada do que a gente vai falar agora já aconteceu, tá? Tranquilo? Porque senão a gente vai perder o fio da meada. Nem todos concordam com essa interpretação. Então, lembra que, dependendo da sua interpretação, você vai entrar no livro, tá? Essa interpretação que nós estamos falando, que nós seguimos, é a interpretação futurista. Quem tem a interpretação futurista? Quem tem essa interpretação entende que Apocalipse, do capítulo 4 para frente, está no futuro, tá? Essa é a nossa interpretação futurista. Aí você lembra que nós falamos que alguns acham que o livro de Apocalipse já se cumpriu, tudo no passado, né, lá no primeiro século. Esse é o que tem a interpretação preterista de passado. Nós não concordamos com essa interpretação. Tem aqueles que têm a interpretação alegórica, que tudo em Apocalipse é uma alegoria, que é a luta do bem contra o mal, que tudo em Apocalipse está se cumprindo hoje, no passado, futuro, espiritualmente, tá? Então, nós não concordamos com essa interpretação, ainda que há alegorias dentro do livro de Apocalipse, mas nós não concordamos que tudo deve ser interpretado de forma alegórica, ok?
Por isso que a nossa interpretação em relação ao livro de Apocalipse, ela é futurista, tá? Que a maior parte de Apocalipse está no futuro, do capítulo 4 para frente. Tá certo? Uhum. Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Isso quer dizer que tudo que você ouvir de Apocalipse, você tem logo que prestar atenção no capítulo que a pessoa está falando. Então, se ele está falando algo do capítulo 6, por exemplo, do capítulo 19, do capítulo 10, do capítulo 13 e tudo, está para o futuro, tá? Está para o futuro, ok? Então, olha só, esse quadro aqui é o quadro que resume a nossa escatologia. Então, é preciso que a gente tenha uma escatologia. Agora, a escatologia é um outro módulo do ITG, que alguns de vocês já fizeram, onde nós definimos alguns termos, né? Onde nós estudamos as linhas de interpretações dos grupos aí. Nem todos os grupos têm a mesma linha que nós seguimos, por isso vamos interpretar o livro de uma outra maneira. Então, aquilo que sempre eu falo, dependendo do grupo que você está inserido, da igreja, da denominação, eles vão ter uma escatologia. O problema é que o pessoal fica pulando de igreja em igreja, de grupo em grupo, e aí ouvem, estuda aqui e ali, e aí fica aquela confusão na cabeça, né? Essa é a grande questão do livro de Apocalipse, tá? Então, olha só, deixa eu voltar esse quadro aqui. E como eu falei, a gente sempre vai estar olhando esse quadro para nós sabermos aonde é que nós estamos no Apocalipse, tá ok? Então, olha lá. Lembrando aqui, essa aqui seria a nossa linha do tempo, tá? Então, a primeira coisa que nós temos é a época da igreja. Uhum. Isso já define a nossa linha teológica, tá? Quando a gente fala época da igreja ou dispensação da igreja, isso já quer dizer que nós seguimos a linha dispensacionalista, tá? Para nós que seguimos a linha dispensacionalista, a gente crê que nós estamos hoje na época da igreja. E essa época ela começou no início da igreja, em Atos capítulo 2, quando a igreja nasceu, lá no dia de Pentecostes, e ela vai terminar com o chamado arrebatamento, o arrebatamento da igreja, tá? Então, o arrebatamento, ele é o próximo evento escatológico. Nada há hoje que esteja impedindo o arrebatamento. Não há sinais para o arrebatamento. Então, guerra, terremoto, epidemia, aquelas coisas todas, isso não é sinal para o arrebatamento. Uma coisa é certa, cada dia que passa o arrebatamento está mais próximo, tá? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 500 anos, pode ser daqui a algumas horas, tá? Então, o arrebatamento. Onde é que fala o arrebatamento? Quais são os livros que falam sobre o arrebatamento da igreja? Tem vários, né? João 14, mas os mais diretos que fala, tem 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, fala sobre a questão do arrebatamento, tá? Então, o que é o arrebatamento? Jesus volta para os santos, né? Jesus, então, chama a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Se você estiver vivo quando aconteceu o arrebatamento, você é transformado. Certo? Paulo falou isso. Se você estiver morto, você vai ressuscitar e será arrebatado com o Senhor. Ok? Os mortos vão ressuscitar primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados. Paulo falou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4.
ok? Nem todos os grupos creem no arrebatamento. Há uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda, tá? Bem, depois que a igreja é tirada do mundo, ok? Acontece o arrebatamento, o que vai acontecer no mundo? Vai acontecer a chamada tribulação ou a grande tribulação. Aonde é que fala sobre a tribulação? Nós vamos ver isso a partir, na verdade, do capítulo 6 em diante, é que vai falar sobre a tribulação, tá? Aqui está 4 a 18, mas é de 6 em diante. É porque está pegando todo o período aqui, tá? Então, do capítulo 4 ao capítulo 18, nós vamos falar sobre a tribulação. A tribulação, ela dura 7 anos, tá? Por que a tribulação dura 7 anos? Porque é a última semana das profecias de Daniel, tá? É a última semana das 70 semanas de Daniel. Nós vamos ver que a tribulação ela é dividida em 2 períodos, 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses. Nós vamos ver essas expressões aí em Apocalipse, tá? Mas isso quer dizer 3 anos e meio. 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais. Esses 3 anos e meio finais aqui é que é chamada a grande tribulação, tá? A grande tribulação, então, seria os 3 anos e meio finais, a chamada grande tribulação. E aí, o que é que nós temos nesse tempo da tribulação? Nós vamos ter os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 flagelos, ou as 7 taças, tá? Depois dos 7 anos de tribulação, que não começa com arrebatamento, eu quero sempre frisar isso, não fale que a tribulação começa com arrebatamento, tá? A tribulação começa quando o anticristo assinar um acordo de paz de 7 anos com a nação de Israel, com os judeus. No momento que ele assina, pode conferir 7 anos, que serão os 7 anos da tribulação, e Jesus volta no final da tribulação, tá? No final da tribulação, depois dos 7 anos, Jesus volta com os santos. Então veja que no arrebatamento, Jesus volta para os santos, para buscar a sua igreja, e depois Jesus volta com os santos, tá? Isso já é capítulo 19. O que nós temos no final da tribulação? A chamada Batalha do Armagedon, que nós vamos estudar mais para frente, julgamento das nações, e Satanás ele vai ser preso por 1000 anos, tá? E também tem o anticristo e o falso profeta, que vão ser lançados dentro do lago de fogo, lá aqui nesse momento aqui, ok? Depois da tribulação, há algumas ressurreições aqui, como a gente estudou em escatologia, tá? É nesse momento, antes do milênio, que os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar e os santos da tribulação vão ressuscitar, tá? Você lembra que quando nós estudamos escatologia, nós falamos em pelo menos 4 ressurreições, tá? A primeira ressurreição é os santos da igreja, que fazem parte da igreja, que vão ressuscitar no arrebatamento. Depois da tribulação, nós vamos ter a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, que é Daniel, que é Davi, que é Moisés. Eles vão ressuscitar antes do milênio, e vai ressuscitar também os santos da tribulação, aqueles que vão morrer aqui em perseguição do anticristo, vão ressuscitar aqui também antes do milênio. Falamos isso no módulo de escatologia, tá? Daí tem o milênio, que é um período de 1000 anos, onde Jesus vai estar reinando lá em Jerusalém, e vai ser um tempo de paz, de prosperidade. Vamos estudar esse período. Satanás já está preso nesse tempo, não vai haver influência de Satanás nesse tempo aqui. Cremos nesse milênio literalmente, tá? Nem todos os grupos creem no milênio literal, mas nós cremos que será um tempo de 1000 anos mesmo. E aí, no final do milênio,
nós temos a chamada rebelião final, porque o que vai acontecer? Satanás ele vai ser solto, no final do milênio, ele vai conseguir arrastar uma grande multidão que estava no milênio, desfrutando desse mundo perfeito de Jesus, mas que o coração estava longe de Deus, né? Então eles vão para a última rebelião com o Senhor, e eles são consumidos pelo próprio Deus, né? E aí Satanás, então, ele é lançado no lago de fogo, ou seja, ele vai lá junto com o anticristo e o falso profeta, que já vão estar lá 1000 anos sozinho, né? Como dizia o seu Bill, se curtindo, só os dois lá. Hoje no lago de fogo não há ninguém, tá? O ímpio morre hoje, ele vai para o inferno, que é um lugar temporário que nós estudamos lá em escatologia, aguardando o julgamento. Hebreus 9, 27. Vindo depois disso o juízo, tá? E aí, então, nós temos o chamado final do mundo, aí tem o grande trono branco, e aqui é o julgamento dos ímpios, tá? A igreja vai ser julgada no chamado tribunal de Cristo, e o ímpio vai ser julgado no trono branco. E aí, depois disso, nós temos o lago de fogo, e a eternidade, novo céu e nova terra, tá? Que é a nova Jerusalém, a habitação dos salvos para a eternidade. Tá? Quando nós olhamos esse quadro aqui, tem várias posições aqui, tá? Quando nós falamos aqui que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação, ou seja, que a igreja não passa pela tribulação, isso define uma linha teológica, que são os chamados pré-tribulacionistas. É a linha que nós cremos, é a linha que nós seguimos, tá? Então, nós não cremos que a igreja vai passar pela tribulação. Então, não preciso ficar com medo do anticristo, não preciso ficar com medo da marca da besta, aquela coisa toda lá, porque nós cremos que quando isso acontecer, a igreja vai estar no céu, ok? Paulo falou isso lá em Tessalonicenses 4, né? Que o anticristo ele só vai se manifestar quando aquilo que o detém for tirado. Lembra desse texto? Em Tessalonicenses? E o que detém o anticristo? É a igreja. Então, enquanto a igreja está aqui, o anticristo não vai se manifestar. Ok? Então, não precisa, se você faz parte da igreja, salvo Jesus Cristo, nem fica preocupado em quem é o anticristo, o que ele vai fazer, porque a gente não vai estar aqui. Tá? Então, a gente é pré-tribulacionista. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tá? Quem é pós-tribulacionista acredita que a igreja vai entrar na tribulação. Então, a igreja, para eles, vai passar por todo o sofrimento da tribulação. E isso é incoerente com as profecias das 70 semanas de Daniel, que a tribulação é para os judeus, para o mundo e para os judeus. Tá? Quando a gente pensa na segunda vinda, a volta de Jesus que acontece antes do milênio, isso também define uma linha teológica nossa, que é chamados pré-milenista, tá? Então, o que o pré-milenista crê? Somos nós, que a segunda vinda de Jesus, ela se dará antes do milênio. E não somente isso, os pré-milenistas também creem que o milênio será um tempo de 1000 anos literais. Tá? Não é simbólico como os amilenistas creem, tá? Por exemplo, os presbiterianos, eles são amilenistas, eles não creem no milênio literal, eles creem no milênio simbólico, que é o reino de Cristo, que já está acontecendo e tudo mais, tá? E eles não creem também no arrebatamento, eles só creem na segunda vinda. Para o presbiteriano, para os amilenistas, a igreja passa pela tribulação, nós não cremos nessa linha aí, tá certo? Perguntas, meus irmãos, sobre isso, dúvida, alguma coisa que você queira falar ou reforçar, ou simplesmente repetir o que eu já falei, porque isso ajuda, quando você fala, aquilo fica na sua mente. Algum comentário? Ricardo, boa noite. Boa noite.
Deixa eu perguntar em relação ao milênio aí, essa questão dos presbiterianos crerem no simbólico, não literário. Me explica melhor um pouquinho isso aí? Para os presbiterianos e para os amilenistas, significa de negação, né? Quer dizer, não milênio. Eles não creem no milênio literal. Então, quando eles leem Apocalipse 20, que é onde fala do milênio, eles... Opa. Espera aí que eu tirei aqui. Eles não creem que vai haver um milênio literal, né? Então, eles creem que o milênio já é o reino de Cristo, que Cristo já está reinando hoje espiritualmente, né? Então, eles vão interpretar dessa maneira. Tá? Basicamente isso. Os amilenistas. Nós não cremos nisso, nós cremos que haverá um milênio mesmo, até porque o povo do Antigo Testamento, por exemplo, para eles, só há duas ressurreições. Uma ressurreição que vai acontecer aqui na volta de Cristo, e aí vai incluir a igreja, vai incluir os santos do Antigo Testamento, o pessoal da tribulação, tá? Aqui, né? Nós cremos que os santos do Antigo Testamento eles vão ressuscitar antes do milênio e vão entrar no milênio, e o milênio é para cumprir as promessas não cumpridas ainda para a nação de Israel, né? Nós pré-milenistas e pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, cremos que Deus ainda vai tratar com a nação de Israel, né? Cremos que Deus, hoje, a igreja, não é que Israel não é o povo de Deus, Israel é o povo de Deus ainda, né? A nação de Israel é o povo de Deus. Mas quem está com a bola de vez hoje é a igreja. Mas quando a igreja for tirada, Deus vai voltar a tratar com os judeus. A gente vai ver isso claramente agora com a sequência dos capítulos aqui, tá? Então, o milênio é para cumprir as promessas para os judeus que ainda não foram cumpridas ainda. Tá certo? Ok, beleza. Esclareceu. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode fazer, tá? Não tenha vergonha de perguntar, não tenha medo. Eu sei que há muita confusão. Quando você entra no YouTube, e tem vários vídeos e vários estudos lá de Apocalipse, profecia, é sempre bom você sempre tentar identificar essas linhas, tá? Por exemplo, você está ouvindo um vídeo e alguém está falando de Apocalipse, aí se você ouvir que ele fala que a igreja, que a gente vai ser perseguido, que o anticristo vai botar a marca da besta, aquela coisa toda, então você já sabe que essa pessoa, ela não é pré-tribulacionista, ou ela é pós-tribulacionista, ou ela é mid-tribulacionista. Geralmente é pós-tribulacionista, porque ele jogou a igreja dentro da tribulação. Aí você já sabe que a interpretação dele vai ser outra, tá? Aí, então sempre tem que ter essas observações aí. Ok? Ricardo, Oi, pode falar. Nós estudamos que pelo menos 4 ressurreições, né? Mas e a questão da glorificação? É só um ato único para todos, para os judeus salvos? Ou vai ter duas glorificações? Essa é uma boa pergunta, Edmar. Eu estava pensando nisso hoje por causa desse capítulo. Por exemplo, uma pergunta: nós já estamos redimidos no sentido completo? Não. Não. Quando é que isso vai acontecer conosco, a igreja? Mas glorificação? A glorificação. Quando é que vai ser isso? No arrebatamento da igreja. Exatamente. Quando nosso corpo for transformado. Exatamente. É aqui que nós vamos ser completos em Cristo, redimidos realmente. Se você morre hoje,
você vai em espírito à presença de Deus, mas você não está completo lá. É preciso, no arrebatamento, você ser redimido. É por isso que a gente vai ver hoje que a criação... O que a criação espera? Remissão. A remissão... A redenção do... como é que diz o texto lá? Até a própria criação geme, aguardando... Ser redimida. Ser redimida. Exatamente. Esse momento aqui, a igreja, tá? Agora, os santos do Antigo Testamento vão ser mais aqui um pouco para frente. Porque os santos do Antigo Testamento, de acordo com a nossa interpretação, eles não ressuscitam aqui com a igreja. Eles vão ressuscitar aqui mais para frente, para entrar no milênio, tá? Então, a dúvida, aquele texto está falando aqui ou está falando aqui? Parece que dá a entender mais aqui, porque se a própria natureza aguarda a restauração de tudo, porque o milênio tudo vai ser restaurado. A gente vai ver as águas, você lembra daquela música? Águas purificadoras, existe um rio, Senhor, que sai... Aquilo é uma profecia lá de Ezequiel, se eu não estou enganado, e aquilo está falando do milênio. Aquilo está falando do milênio, que as águas vão ser purificadas. O Mar Morto vai finalmente dar vida lá no milênio. Tá? Então é isso. Obrigado, mano. Ricardo, Mas a gente vai ver isso hoje no capítulo. Oi, pode falar. o Estado do Velho Testamento é tanto aqueles judeus, né, hebreus, né, quanto os gentios, né? Vai ser estudado aqui, né? Sim. Eu creio Porque que sim. houve gentios que creram no Velho Testamento, né? A gente sabe disso, né? Exatamente. Mas eles vão ressuscitar aqui, né? Né? Porque não fazem parte Outros da igreja. judeus aí, né? Aqui, do Novo Testamento para frente, época da igreja, é aqui. Tanto Os judeu santos quanto... para trás, quanto os gentios que gentios. aceitaram, né, o Deus dos judeus e tudo mais, né? Exato. Houve vários gentios, né, como Raabe. Raabe foi salva, né? E outros lá. Enfim, a própria Ruth, Ruth? Não, Esther? Ruth, É a Ruth, né? Não, a Ruth era Raabe. Moabita. Ruth é Moabita. A Ruth não era, né? Mas ela acabou entrando na linhagem, né? Na linhagem dos judeus. Enfim. Bem, meus irmãos, vamos entrar aqui no capítulo 4 agora. Então, preste bem atenção, tá? De novo, agora nós estamos entrando na terceira parte da nossa divisão. As coisas que em breve devem acontecer depois destas. Destas, o que é? É o tempo da igreja. É a mensagem da igreja, tá? É aquilo que nós vimos no capítulo 1, 2 e 3. Então, é futuro. Ok? Você não pode perder esse fio da meada aí. Então, vamos ler esse versículo aqui. Diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, preste bem atenção aqui, tá? Então, olha só, depois destas coisas, e aqui embaixo de novo, depois destas coisas, ou seja, o tempo da igreja, que foi o que nós vimos lá, tá? Quem é que está falando isso aqui? Quem é que olhou? O anjo está falando. Não, depois dessas coisas olhei. Quem é que olhei? João, né? João. Não, quem está falando isso é quem está escrevendo. Quem é que está escrevendo? É João. É João, tá? É João. Então, olhei, é João. João está onde? Em Patmos. Nesse momento? Na ilha de Patmos, tá?
Estão na ilha de Patmos. Então ele diz, olha, depois dessas coisas, ou seja, mensagens às igrejas e as cartas e tudo mais, ele olhou e ele diz, e eis não somente uma porta aberta, aonde? No céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta falar comigo. Então preste bem atenção agora o que vai acontecer. Depois que João escreve a mensagem às igrejas, ele então vai mudar o cenário. Então, a cena agora não vai mais se passar na terra, mas vai se passar no céu. Então, é um outro ambiente que vai acontecer agora, tá? E céu aqui é a morada de Deus. Entenda céu como a morada de Deus. Ele vai descrever aquilo lá, tá? Agora, umas coisas interessantes aqui, né? Ele olha e ele vê uma porta aberta no céu. Se você lembrar, essa já é a terceira vez que a gente vê essa questão de porta, né? Onde é que a gente viu a primeira porta? Aqui em Apocalipse. No 3:20. Esse estou à porta e bato. Mas tem uma porta antes dessa. É Filadélfia, né? É Filadélfia, né? Então, as duas portas aparecem, uma em Filadélfia e a outra aparece em Laodiceia. Em Filadélfia, ele disse que ele tinha uma porta aberta para aquela igreja de Filadélfia, que era a oportunidade de missões, de evangelismo para aquela igreja de Filadélfia, né? E a outra porta 3, versículo 8. Isso, 3:8 e 3:8, né? E 3:10, que é já Laodiceia, né? Que Jesus está fora daquela igreja batendo na porta. Olha, pergunta para você. É correto eu afirmar que quando eu for arrebatado eu vou ver uma porta aberta? Ou quando eu estiver para morrer eu vou ver uma porta aberta no céu? Já que João falou isso aqui. Eu vi uma pregação uma vez, um homem dizendo, olha, quando a gente morre, a gente vê uma porta aberta no céu e uma voz chamando a gente, porque João... Olha, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de interpretação, tá? Pode ser, quem sabe, né? Mas a porta aberta aqui foi João que viu, tá? Então, é isso que eu digo. Cuidado com o que a gente afirma. A Bíblia não está dizendo que quando a gente morrer, a gente vai ver essa porta aberta, né? Como foi que Estevão morreu? O que ele disse quando ele estava sendo apedrejado lá em Atos? Ele viu os céus abertos. Céus abertos. E Jesus sentado de... E viu o céu aberto, olha só, João viu uma porta aberta, o Estevão morrendo lá, disse que ele viu o céu aberto e Jesus, né? Eu não sei, pode ser que seja, mas a Bíblia não diz isso, né? Paulo disse que é no piscar de olhos, um abrir e piscar de olhos, né? Eu gosto mais da interpretação de Paulo, né? Fechou, piscou, está no céu com o Senhor, né? Então, cuidado com esse tipo de interpretação, tá? Não fica afirmando as coisas se a Bíblia não fala. João aqui, ele está no estado de espírito, tá? E ele fala dessa porta aberta, tá? O que mais que ele viu? Porque além da porta, ele viu mais o quê? A primeira voz que eu vi. Quem é essa primeira voz que ele está se referindo? Ele está se referindo àquela voz lá do capítulo 1, quando ele estava lá em Patmos, né? Aqui ele está em Patmos ainda, né? Que falou com ele. Então, ele está falando que essa voz é a mesma. E nós sabemos que essa voz era de Jesus. Tá? Até falou, como de trombeta ao falar comigo, como ele falou a primeira vez. E essa voz está convidando ele para subir. Sobe para aqui.
e te mostrarei o que deve acontecer depois deste. Olha só, alguns usam esse versículo como a questão do arrebatamento. Pode ser, tá? Pode ser, porque veja que a gente falou do período da igreja, daqui a pouco a gente vai falar sobre o tempo da tribulação, e entre o tempo da igreja e a tribulação tem o arrebatamento, que dá certinho aqui. Então, alguns usam alegoricamente o capítulo 4 como uma comparação com a questão do arrebatamento, que assim como João vai ser arrebatado para o céu, a igreja também vai ser arrebatada. Pode ser, tá? Não é um argumento tão forte do que você usar os textos que falam do arrebatamento mesmo, né? João 14, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, tá? Porque aqui o sobe para aqui é um convite para João, tá? E ele ia ver o que ia acontecer depois do tempo da igreja. Tá certo? Versículo 2. Aí ele fala, imediatamente eu me achei em espírito. Tá? Então veja que a cena passa agora para o céu, para um outro ambiente. Tá? Ele diz que ele se achou em espírito, isso quer dizer que a gente pode pensar várias coisas, né? Tem que ter cuidado muito com essa questão para não entrar muito na questão do espiritismo aqui, né? O corpo aqui, aí sai o espírito flutuando, aquela coisa toda, né? A ideia aqui é que ele ficou nesse estado de receptividade, né? Como diz a apostila aí, se você leu, tá? Mas vai ser em espírito, até porque aquilo que ele vai ver ainda não aconteceu. Ele vai ver o futuro. Tá? Ele vai ver o futuro. Aí ele diz, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ok? Então, João, ao chegar no céu, em espírito, ele vê esse trono armado no céu. Tá? E alguém sentado ali. Agora, preste atenção que, além de João, tem 2 profetas do Antigo Testamento que também tiveram esse privilégio de ir para este mesmo lugar em espírito, e eles vão falar basicamente a mesma coisa, mas de uma perspectiva diferente. Você sabe quem são esses 2 profetas? Foi Moisés? Não seriam eles. 2 profetas dos profetas maiores lá que a gente tem na Bíblia, que eles vão escrever. Um é o profeta Ezequiel. Ezequiel e o Isaías. E o outro é o Isaías. Tá? Se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 6, que é aquele texto, eis-me aqui, envia-me a mim, aquela que a gente usa lá, você vai ler que Isaías ele também fala do trono, né? Do trono lá. E basicamente ele vai ver a mesma coisa que João vai ver. Agora, quanto tempo, mais ou menos, Isaías escreve antes de João aqui, o Apocalipse? Você sabe mais ou menos entre o livro de Isaías e o livro de João, esse tempo aí? 700 anos. Exatamente. É mais ou menos 700 anos. Isaías e o Ezequiel, né? Então, quando Ezequiel foi lá em espírito, e ele vai falar o que ele vê, e Isaías, ele descreve, né, a mesma cena. 700 anos depois, João vai lá agora, aqui no Apocalipse, e ele descreve a mesma coisa. Interessante, né? Mas olha só, a questão do trono, quando você vê essa questão do trono, ela tem um significado.
A ideia de que Deus Pai, é Deus Pai que ele está vendo aqui, né? Ele não vai descrever Deus Pai, mas a ideia de que Deus Pai está no trono e sentado, isso é a ideia de que Deus está no controle de tudo, tá? Aquele texto de Isaías é interessante, porque quando Isaías 6, capítulo 6, que Isaías escreve aquele texto, né? Ele diz que ele vai lá e ele vê Deus sentado no alto e sublime trono. O que estava acontecendo com a nação? A nação estava um verdadeiro caos, né? Imoralidade, prostituição, os sacerdotes roubando, se prostituindo, né? Então, quem olhava assim dizia: olha, Deus perdeu o controle de tudo isso, né? Deus não está sabendo de tudo que está acontecendo. Mas o fato de Isaías ter visto ele sentado no trono, isso significa que Deus estava lá, soberano sobre todas as coisas. A mesma ideia é aqui, porque o que vai acontecer no mundo, a partir daqui, que é a grande tribulação, vai dar a ideia de que é um caos, né? E que Deus está longe disso, mas na verdade Deus está lá no trono, sentado, reinando, soberano, ciente de todas as coisas. Entendeu? Isso é muito interessante para a gente pensar. Então ele vê esse trono, ele vê alguém sentado e ele vai começar a descrever, tá? Olha só, o que ele vai descrever aqui? Ele diz: e esse que se acha assentado é semelhante. Veja bem, comparação aqui. Aí ele fala, no aspecto, na aparência, ele está falando desse que está assentado, a pedra de jaspe e de sardônio. Então preste atenção. Ele diz que quando ele olhou para aquele que estava sentado, né, ele comparou, né, a pedra de jaspe e a pedra de sardônio. Eu peguei essas pedras aqui para você ter uma ideia. Olha. Essa primeira aqui é jaspe. É uma pedra meio vermelha, tá? E sardônio é essa outra pedra aqui, ó. Meio vermelho também, tá? Eu não sei como é aqui. Então lembra que João ele tinha conhecimento dessas pedras. Tem uma explicação aqui depois que eu vou falar, tá? Mas ele disse, olha, quando eu olhei lá, né, o aspecto do ser que estava sentado no trono era jaspe e sardônio. Então era meio vermelho, assim. A gente não sabe, na verdade, né? João, ele está descrevendo, ele está comparando aquilo que ele está vendo com aquilo que ele sabe, tá? Olha, outra coisa muito interessante também que você tem que entender é o seguinte: João está vendo o futuro, não é verdade? Certo? O que você acha que João ia falar se ele visse um avião lá na sua época? Já existia o avião? Não. Não. Mas como ele vai ver o futuro, ele poderia ver um avião, não é verdade? Como é que ele ia explicar o avião? Uma águia, um grande pássaro. Ele ia dizer, olha, eu vi alguma coisa que era como um pássaro voando, né? E se ele visse um submarino naquela época? O que ele ia comparar? Você está entendendo? João está vendo o futuro. João está vendo o futuro. Tem coisas que ele vai ver que ele vai comparar com aquilo que ele tem conhecimento. Você está entendendo? Como é que João ia descrever a internet hoje, por exemplo? Né? Não é verdade? E se João está vendo isso daqui a 500 anos? Como é que não vai ser, não é verdade?
Então, essa é a perspectiva que a gente tem que ter. Ele vai ver coisas que não é da época dele, porque ele está vendo o futuro, e pode ser que seja esse futuro nosso aqui ou mais para frente, né? Então, o que é que eu estou querendo falar? Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai... Deus já vai ser vermelho, porque João falou, não, ele está comparando, ele está tentando descrever aquilo que ele está vendo com algo que ele conhece, tá? Então, ele disse que o ser era semelhante a essas duas pedras, jaspe e sardônio. Aí ele descreve o seguinte, e ao redor do trono há um arco-íris, ok? Há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Agora, nós sabemos que a esmeralda ela é verde. É por isso que nas imagens que a gente tem por aí, sempre eles põem esse arco-íris, esse arco aqui ao redor do trono verde, porque no aspecto de esmeralda. Tá certo? Então, ele vai descrever o brilho, aquilo no aspecto do brilho dessas pedras aqui. Agora, é interessante aqui o seguinte, lá no Antigo Testamento, quando você lê o livro de Levítico, acho que é no livro de Levítico, que Deus está mandando eles prepararem a roupa do sacerdote, né, de Arão, dos filhos de Arão, né, e aí tem aquelas várias peças lá, né, aí você sabe que aqui no peitoral de Arão, aqui assim, né, tinha uma placa, e essa placa, ali no sumo sacerdote, ela tinha 12 pedras, 12 pedras ali, né? Então, se você olhasse para um sumo sacerdote, até na época de Jesus mesmo, ele tinha aquela placa aqui no peito, né? Com essas 12 pedras. O que eram essas 12 pedras? Eram as 12 tribos de Israel, né? E cada pedra daquela era um tipo e uma cor, né? Nós sabemos que a primeira pedra era o jaspe. E cada pedra daquela era um dos filhos de Israel. Então, jaspe ali era Rúben, que era o primeiro filho. Certo? Sardônio era a última pedra. Era o último filho de Israel, que era quem sabe? Benjamim. Então, o jaspe aqui seria o Rúben e o sardônio seria Benjamim, né? Olhando por aquele texto. Esmeralda, nós sabemos que é o quarto. Quem é o quarto filho de Jacó? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Então, seria Judá que é a esmeralda, né? Ali na representação, tá? Isso até está na apostila para você dar uma olhada nesse texto lá, tá? Por que eu estou falando isso? Eu fiquei pensando, e é algo para você pensar aí. Aonde é que está os santos do Antigo Testamento nessa representação aqui? Tem duas, porque a igreja, a gente vai ver onde é que está a igreja está aqui, né? Mas eu fiquei pensando, e os santos? Onde é que eles estão representados, né? Lá no céu, hoje, né? Quando João chegar lá, né? Poderá ser que seja nessas pedras, nesse brilho que ele descreveu. Não estou afirmando, só estou colocando, tá? Porque aqui seria Rúben a Benjamim, né? E Esmeralda seria Judá, tá? Então, se eu talvez perguntasse, onde é que estão os santos do Antigo Testamento lá no céu hoje, tá? Só algo que eu fiquei pensando aí. Tem uma outra interpretação que a gente vai botar mais ali para frente, tá?
mas só para você ver. Mas ele está descrevendo aqui aquilo que ele está vendo lá, tá certo? Versículo 4, ele continua descrevendo. Ele disse o seguinte: ao redor do trono há também o quê? 24 tronos. E assentados neles, quer dizer, nesses 24 tronos, tem 24 anciãos. Esses anciãos, eles estão como? Vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ok? Então, ele descreveu, ele disse que ao redor do trono tem 24 tronos, e nesses 24 tronos tem 24 anciãos. Agora, quem são esses anciãos? Representam quem ou o que lá? As tribos de Israel. A igreja. A igreja. Segundo a nossa interpretação, é a representação da igreja. Então, a igreja está representada nesses 24 anciãos. Agora, olha só, por que isso? Uma é porque a gente vai ver, toda vez que você vê esses 24 anciãos falando ou adorando, é a ideia de que é a igreja, tá? Mas olhando esse versículo, olha só, primeira coisa, tronos. Quando nós estudamos as igrejas de Apocalipse, tá? Você vê que uma das promessas para o fiel lá é que eles iriam se sentar em tronos também, tá? Em tronos. Outra coisa é vestiduras de branco, vestiduras brancas, também é uma característica para a igreja lá. Uma das igrejas lá também é falada essa promessa, né? Que andarão de branco, teriam vestiduras brancas lá no céu, tá? E a outra questão é a questão das coroas. A palavra coroa aqui é a mesma palavra lá das igrejas também. É aquela coroa do vencedor, tá? A palavra grega é Stéphanos, tá? A coroa do vencedor, tá? Que também é descrito lá que a igreja ia ter essas coroas. Então, é por isso, além desse versículo e daquilo que os 24 anciãos vão falar, é que nós entendemos que seria a igreja, tá? Então, toda vez que a gente vê os 24 anciãos aqui em Apocalipse, saiba que ali está a igreja. Tá certo? Deu para entender? Uhum. Sim. A maioria dos grupos, as interpretações que eu olhei, eles concordam que realmente é a igreja. Alguns outros que vão dizer que não, que seriam outros seres e tudo mais, anjos e tudo, mas é bem pouco. Mas eles concordam que aqui seria a representação da igreja. A questão aqui é a seguinte. Oi, pode falar. Eu pensava antes, com relação a isso, que 24 anciões, 12 representavam a tribo de Israel, né? E 12 apóstolos. Era isso que eu pensava antes. Mas como está colocando aí, vai marcar isso vai marcar isso na prova para tirar ponto, ganhar ponto. Eu pensava assim, né? 12 tribos de Israel, né? Entendeu? Representava as 12 tribos de Israel, 12 anciões, né? E outros 12 anciões representavam a igreja, que são os apóstolos que é da igreja, né? Olha só, deixa eu te falar. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Essa interpretação que tu tens, ela é uma interpretação que alguns seguem também, entendeu? É por isso que eles falam o seguinte: quem tem essa interpretação diz assim, não, os 24 anciãos não são só a igreja. Os 24 anciãos, eles representam todos os salvos de todos os tempos lá no céu, tanto os do Antigo Testamento como os Novos. Aí que eles falam, é por causa do número 24. É exatamente essa interpretação que tu deu. 12 seriam as 12 tribos de Israel, isso então significaria
os santos do Antigo Testamento, salvos, né, estariam aqui representados, e os outros 12, para dar os 24, seriam os apóstolos, que representaria a igreja. Olha só, isso é uma interpretação. O problema dessa interpretação é a seguinte, é que quando você olhar o que esses 24 anciãos vão falar, não vai bater com a realidade dos santos do Antigo Testamento. Que a gente vai ver lá para frente. É por isso que a nossa interpretação é que os 24 anciãos são a igreja apenas. A igreja. Tá bom. Seria só a igreja. Ela só tirar a dúvida. Exato. Aí é que vem a minha pergunta. E onde estão os santos do Antigo Testamento no céu? Aí eu pensei nessa questão do versículo anterior. Essa questão aqui que ele descreveu, essas pedras. Tá? Essa ligação que fizeste aí foi legal, porque aí representa já as 12 tribos de Israel, né? Então, olha só. Isso não, eu não estou afirmando isso. Isso é que eu estava meditando hoje. Eu digo, mas a gente crê. Olha só como eu estava pensando. Eu digo, a igreja está lá representada nos 24 anciãos. Até a criação está representada, que a gente vai ver nos seres vivos, né? Eu digo, mas onde é que está? Aí tem os anjos, né? E lá, eu disse, tem o Espírito Santo, que a gente vai ver, né? Mas onde é que está os santos do Antigo Testamento no céu? Aí foi que eu fiquei pensando nesse versículo anterior aqui, tá? Talvez poderia ser não estou afirmando, tá? Poderia ser uma explicação para a questão dos santos do Antigo Testamento. O fato de ele ter citado exatamente Jaspe, que é Rubem, e Sardônio, que é Benjamim, né? E a questão do próprio Esmeralda, que é Judá, né? Poderia ser que aqui estivesse a representação dos santos, tá? Isso é o que eu estou falando. Eu acho que eu não ouvi em nenhum lugar essa interpretação. Se foi original minha, tá? Mas vamos lá. Mas olha só. Os 24 anciãos nós vamos colocar como a igreja, a representação da igreja, tá? Lá. Ok, vamos passar em frente aqui. Aí ele falou, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Tá? Relâmpago, vozes e trovões. Quando você vê essa expressão relâmpago, vozes e trovões, isso significa o quê? Olha, a gente aqui do Pará é bem acostumado, né? Quando você ouve um relâmpago, qual é a sua reação? Tirar a boca do varal que vem chuva. É uma chuva. Sinaliza alguma coisa, um som? Relâmpago significa que está vindo coisa pesada, né? Não é isso? Isso. Deixa eu... Tá, desativei aqui sei que gera o relâmpago aqui. Então, olha só. Então, você imagina essa cena, né? João está lá e, de repente, do trono saem esses relâmpagos, essas vozes que não diz de quem que são, trovões. Isso significa o poder de Deus, né? Isso significa, como o seu Bill falava, quando você vê trovão, relâmpago, você sabe que está vindo coisa pesada pela frente, né? Pode ser que isso esteja se referindo ao que vai acontecer. Capítulo 6 em diante, que é a grande tribulação, né? Aí, olha só, tem outra interpretação aqui. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, tá? Aqui a gente já descobre uma outra figura, um outro personagem ali naquela descrição de João, tá? Então a gente já tem, se a minha interpretação estiver certa, os santos do Antigo Testamento,
a gente já tem a igreja na representação dos 24 anciãos, e essas 7 tochas aqui, esses 7 Espíritos de Deus, quem é o que é? O Espírito Santo, né? Exatamente. Essa é a representação do Espírito Santo, tá? Santo. Não quer dizer que Deus tem 7 espíritos. Tem uma turma que tem essa interpretação. Ah, Deus tem 7 espíritos. Não, isso vem baseado lá de Isaías, né? Que são as 7 qualidades ou as 7 manifestações do Espírito Santo lá, tá? Então, quando falar dessas tochas que estão diante de Deus, deixa eu ver, essa imagem aqui não está, mas ela está bem aqui, ó, se você consegue observar, ó, essa é a representação do Espírito Santo, ok? Então, os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, tá? Vamos ver se a gente descobre mais coisas. Tem outras figuras aqui também para a gente interpretar. Olha, vá colocando aí do lado da sua Bíblia, você está na sua Bíblia. 24 anciãos, é a igreja, 7 espíritos, 7 tochas de fogo, é o Espírito Santo, tá? Agora tem mais uma aqui, tá? Ele disse assim: há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, ok? Então ele está descrevendo aqui esse chão aqui, né? Isso simboliza a santidade de Deus, né? Mais para frente a gente vai ver que esse chão, que ele disse que parece um mar de vidro, semelhante a um cristal, né? Ele ainda é mesclado com fogo, né? Então você imagina, né? Como é que é isso aqui, né? Ali, mesclado, misturado com fogo por baixo. Então era uma coisa bem interessante de se ver, né? Vai ser bem interessante de se ver, porque está no futuro, tá? Aí ele falou, e também no meio do trono e à volta do trono tem o quê? 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui aparece essa figura desses 4 seres viventes, tá? É interessante. A questão aqui é o seguinte: quando você olha lá, quando você olha a descrição de Ezequiel vai dizer o seguinte, que era um ser com 4 cabeças, vamos colocar assim, tá? Ezequiel vai dizer que era um ser com 4 cabeças. A gente vai ver. Isaías, ele não vai descrever essas faces desses seres, mas Isaías vai dizer que eles eram serafins. Ele até vai dizer, esses serafins eles tinham 6 asas, né? Aí ele falou, com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. É o mesmo ser. E João chega lá e vê esses mesmos seres, tá? A explicação de Ezequiel é que Ezequiel, ele parece que ele está vendo de uma outra perspectiva que João. Você sabe, né? Quando você vê algo assim, alguém vê de uma perspectiva mais perto ou mais longe, né? Parece que Ezequiel talvez estivesse mais longe que João aqui. Então, quando ele olhou, ele pensou que era um ser só com essas 4 cabeças. Tanto é que ele descreve a mesma figura, né? Só que o João parece que ele está mais perto, ele consegue identificar melhor que eram seres separados. E o Isaías disse que eram serafins, que eram anjos. Está entendendo o que eu estou falando? Deu para entender? Mas é a mesma cena, tá? É a mesma cena que ele vai ver lá. A ideia aqui é o seguinte: esses são seres... Isaías disse que eram serafins. Você sabe que... eram serafins, classes de anjos, né?
de seres angelicais. Você sabe que tem os serafins, tem os querubins, e tem os outros anjos, né? Anjos ministradores, que a Bíblia fala, e tudo mais, né? Quais são os anjos que são mencionados pelo nome na Bíblia? Você lembra? Miguel. Gabriel. E o Rafael? De onde é que vem o Rafael? Você nunca leu o livro apócrifo, né? Tem um livro apócrifo da Bíblia Católica que tem um anjo Rafael. Tá? Então é por isso que às vezes a minha irmã tem filhos, ela está colocando esses nomes, né? O primeiro foi o Rafael, aí agora nasceu o Miguel, tá? Eu não sei se ela tiver o outro, ela vai botar o Gabriel. Você sabe qual é a diferença entre o Gabriel e o Miguel? Não. Qual foi o anjo que deu a notícia para Maria que ela estava grávida do Jesus? Gabriel. Qual foi o anjo que falou com Zacarias que a mulher dele, Isabel, ia ter um filho e ele não acreditou, ficou mudo? Gabriel também. Qual foi o anjo que, quando Daniel estava orando, ele veio falar que ele era muito amado e tudo mais? Miguel, né? Miguel. Qual é o anjo que vai expulsar Satanás do céu, que a gente vai ver em Apocalipse 12? Miguel também. Então, qual é a diferença entre Miguel e Rafael? É mensageiro. O Miguel, mensageiro. Acho que o mensageiro é outra guerreiro, né? É o anjo que vai dar as mensagens, né? Lá, esse é o Gabriel. O Miguel, ele é o anjo de briga. De guerra, né? É o guardião da nação de Israel. Esse é o Miguel. Talvez quero falar Rafael, tá? Mas olha só, esses anjos aqui são uma classe de anjos, tá? Isaías disse que eram serafins, tá? Mas é interessante, porque olha só, primeiro, ele disse que esses seres viventes, que são anjos, uma classe de anjos, serafins, talvez, olhando para o Isaías falou, né? A ideia de que são cheios de olhos, você lembra que olho significa sabedoria, tá? Sabedoria. Por diante e por detrás, ok? Eu não gosto de usar muito a questão de onisciência. Talvez, acho que até na apostila aí está onisciência. Eu não gosto de usar onisciência porque você sabe que tem 3 atributos que pertencem a Deus. Onisciência, que é só Deus que tem. O que é ser onisciente? Sabe tudo. Conhecer tudo, né? A onipotência. Poderoso. E a onipresença. Está em todo lugar. Está em todo lugar. Nenhum ser, nenhuma criatura de Deus tem essas qualidades. Só Deus. Nenhum ser é onisciente, onipresente e onipotente como Deus. Nem Satanás. Satanás não é onisciente, ele sabe muita coisa, mas ele não sabe tudo. Ele não é onipresente, ele não está no mesmo lugar ao mesmo tempo, tá? E muito menos ele é onipotente, tá? Poder de Deus, ok? Então, eu fico pensando, esses grupos neopentecostais que falam que hoje tem uma batalha espiritual, já ouviu essa história? Batalha espiritual, Deus está brigando com o diabo no mundo espiritual e fica naquela briga ali. Aonde? Não existe isso. Satanás é uma criatura de Deus. Satanás só pode agir se Deus permitir. Não há essa briga no mundo espiritual, essa batalha espiritual entre Satanás e Deus. Não existe isso. E a gente vai ver isso claramente aqui em Apocalipse. Tá? Enfim, mas olha só, ele vai descrever esses seres, olha. Ele diz que o primeiro ser, ele é semelhante a um leão. O segundo é semelhante a um novilho, ok? Leão, novilho. O terceiro é com rosto de homem, tá? E o quarto é semelhante a uma águia,
voando, ok? Então, veja bem, Ezequiel disse que era um ser com essas 4 cabeças. Ezequiel viu mais ou menos isso, ó. E João viu assim, separado, tá? Eu penso que Ezequiel estava mais longe, por isso que ele pensou que era um ser com isso aqui, tá? Como João estava mais perto, ele pôde ver que eram separados, tá? O que isso representa? Tá? E aí vem a representação, tá? Para nós, e a maioria concorda com isso, esses seres, eles representam a criação de Deus. Toda a criação de Deus. Aí eu sei que você vai colocar aí, cadê o peixe? Cadê os peixes? Está aí no meio também, tá? Por que é a criação de Deus? Porque o que eles vão falar, quando você vê os 4 seres viventes falando, vai dar essa interpretação. Ok? Então, toda vez que a gente vê os 4 seres viventes, que são uma classe de serafins, tá? E João descreveu essa imagem aí, é a natureza, a criação de Deus, que está lá também representada no céu. É interessante, porque aqui você pensa na questão do que Paulo falou, que a própria natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ela está lá nesse momento agora. Tá? Deu para entender? É tranquilo? Então, a gente tem os 24 anciãos, é a igreja, as 7 tochas, os 7 espíritos, que é o Espírito Santo. A gente tem os 4 seres viventes agora, que é a criação de Deus. Ok? Por que isso é importante? Porque quando eles falarem, ou eles adorarem, o que eles fizerem, você vai ligar com o que eles são. Certo? Então, coloque aí na sua Bíblia, 4 seres viventes representam a criação do Senhor. Certo? Aí, olha só. E os 4 seres viventes, que é a criação, tendo cada um deles, respectivamente, quantas asas? 6. 6. Isso bate com aquilo que Isaías falou em capítulo 6. Que aqueles serafins que ele viu tinham 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. É a mesma imagem que Isaías, tá? Eles tinham 6 asas, tá? Eles estavam cheios de olhos, isso é sabedoria, né? A criação, se a gente pensar assim, sabe tudo o que está acontecendo com ela. Por isso que Paulo usou aquela figura, que ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, né? Olhos ao redor, por dentro, ao redor e por dentro, né? E eles não têm descanso, esses 4 seres viventes, nem de dia nem de noite, proclamando. O que eles estão proclamando? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isaías, se você for lá para Isaías 6, você vai ver que Isaías falou a mesma coisa. Interessante, né? Isaías foi lá, viu esses seres falando Santo, Santo, Santo é o Senhor. João chega lá 700 anos depois e aqueles anjos ainda, serafins, ainda estão falando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando a gente chegar lá, que é o futuro, a gente vai ver a mesma coisa. Eles ainda vão estar lá falando da santidade do Senhor. Você sabe que Santo, Santo, Santo 3 vezes, isso simboliza a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 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 tá? Então, eles estão adorando a Deus pela sua santidade. Ok? Vamos lá.
Aí, João vai, então, descrever o que vai acontecer depois disso, tá? Aí fala, quando esses seres viventes, quer dizer, quando a criação de Deus derem glória, honra e ações de graças, o que vai acontecer? Ao que se encontra sentado no trono, é o que vive pelos séculos dos séculos. Então, olha só, pense aí. Quando esses seres viventes derem glória? Porque, na verdade, isso já aconteceu ou não? Não. Ainda não. Os seres estão lá, porque Ezequiel viu, porque Isaías viu e porque João viu, tá? Eles estão lá, santo, santo, santo é o Senhor. Mas o versículo 9 é futuro. Por isso que ele fala, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, e eu penso que aqui está se cumprindo aquilo que Paulo falou, que a própria criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque, veja bem, isso aqui é logo após o arrebatamento da igreja. Já que a igreja está lá, é porque a igreja já foi arrebatada, já foi redimida, tá? E aí é o que vai acontecer aqui. Eles vão dar glória, honra e ações de graças, tá? E olha a atitude da igreja. Quando isso acontecer, o que a igreja vai fazer? Os 24 anciãos. Os 24 anciãos, que nós já definimos que é a igreja, representantes da igreja, tá? Vão se prostrar, prostração diante daquele que se encontra sentado no trono, né? Adorarão, olha que sempre está no futuro, tá? Porque é futuro. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e vão fazer uma coisa. Depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Vamos parar aqui. Então, olha só. Veja a sequência. Versículo... Opa. Versículo 9. Os seres viventes vão dar glória, honra e ações de graças. Nesse momento, a igreja, os anciãos vão se prostrar, vão adorar a Deus e vão depositar as suas coroas diante do trono. Essa vai ser uma imagem interessante. O que é a coroa? O que é a representação dessa coroa para a igreja? Galardão. O galardão, exatamente. Isso significa que o tribunal de Cristo ele já aconteceu, penso eu, antes disso aqui. Já que os anciãos já estão com as suas coroas na cabeça, né? E a Bíblia fala sobre esse galardão. Onde é o texto que fala da questão dos galardão? Mas aí, Tiago. oi? Eu lembro daquele texto que Paulo falou, né? Que as nossas obras, 1 Coríntios 3, as nossas obras, elas vão ser avaliadas, né? Se é madeira, feno e palha, ou se é ouro, prata ou pedras preciosas. Paulo disse isso, né? O que vai provar as nossas obras? Ele falou lá, é o fogo. É o fogo, né? Isso, o que acontece quando você joga madeira, feno ou palha no fogo? Queima. O que acontece quando você joga ouro, prata ou pedras preciosas no fogo? Apura. Purifica, fica mais bonita, né? Aí Paulo estava dizendo, fazendo essa comparação, né? Que aquilo que a gente faz vai ser provado pelo fogo.
poderá ser queimado ou poderá ser mais realçado pelo fogo, né? É interessante. Mas diz que a gente vai receber essa coroa, né? Paulo falou, eu já estou para morrer, agora a coroa já me aguarda, né? E tudo mais. É interessante que a gente vai chegar lá, a gente vai receber essas coroas pelo aquilo que a gente faz, né? E a gente vai ficar lá sentado. Mas nesse momento, como o Bruce fala na apostila, né? A gente vai reconhecer que aquilo que a gente recebeu não foi nós não merecemos, né? Que Deus fez tudo por nós. Deus. E é esse reconhecimento, esse ato de se ajoelhar e jogar a coroa perante o Senhor vai demonstrar isso, né? E isso vai acontecer depois que a própria criação adorar o Senhor. É depois desse episódio aí, tá? A gente vai reconhecer, né? Como é que Deus me deu algo se foi Ele que fez, né? Então a gente devolve para Ele, né? Esse ato aí, certo? É claro que a gente está falando, a gente vai fazer isso, né? Mas eu acho interessante, né? Quando a gente chegar nesse tempo aqui, isso já aconteceu? Não. A igreja já depositou a coroa? Não. É futuro. Nunca perca essa perspectiva. Isso é futuro. João está vendo o futuro, tá? E aí, o último versículo. O que a igreja vai proclamar? Olha por que a igreja. Tu és digno. O que é a palavra digno? O que significa digno? Digno significa merecer, né? Tu és merecedor, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Por que está falando isso? Porque ouviu a criação adorar o Senhor, né? Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, tá? Então nós vamos reconhecer, a igreja vai reconhecer que a glória é do Senhor, porque Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, né? E essa vai ser uma cena bem maravilhosa de ver ali, né? No céu, né? Esse momento que nós vamos depositar as nossas coroas perante. Então, nem fique animado, né? Já viu aquilo? Eu vou andar no céu com a minha coroa e tudo, né? Ostentando, não vai ter nada disso, né? A gente vai receber essas coroas, mas a gente vai reconhecer que foi o Senhor que fez, nós não fizemos nada. Isso é a igreja que vai fazer, ok? Então, essa é a cena no céu que ele está descrevendo. Perguntas sobre este capítulo? Irmão Daelson, irmão Cado. Oi, Adelson. É assim, do verso 5, eu peço ajuda, assim, de todos, né, como a gente toma aqui, de todos, da atenção. Eu coloquei aqui, no início, como você falou lá, eu não sei se eu passei desapercebido, mas veja bem, a visão é de João, né, que começa, correto? Certo. A visão é de João, a trombeta é a voz de Deus, correto? Falar. Onde é que você está em trombeta aí? 2, verso 2, 4, 2. Peraí. Me achei em espírito. Do 1. Olha só, presta atenção. Ao falar comigo, que está falando a trombeta, veja bem, a trombeta não é que era uma trombeta, mas a voz que estava falando com ele era como de trombeta, quer dizer, com autoridade, com poder. E essa voz, ele disse que era a mesma voz que falou com ele no início, né? Cadê? Aberta no céu. Essa primeira voz que eu vi é a voz de Jesus quando falou com ele lá em Pátimos. Então, quem está falando com ele aqui é o próprio Jesus, porque ele disse, olha, é a mesma pessoa que falou comigo lá.
Tá, então o som de trombeta é só uma referência como uma voz, né? Mas é o Jesus, no caso, né? Sempre veja aqui esse como, olha, como de trombeta, não é que era uma trombeta, certo, né? Porque era forte, era autoridade e tudo mais, né? Mas era a voz de Jesus falando com ele. Certo. Aí no trono, no meu entendimento, no trono, só quem tem o poder de sentar é Deus, né? Correto? Deus Pai estava sentado no trono. Certo. No trono. Aí ele diz que ele vê a semelhança de duas pedras, que está lá o nome, que é Jaspe e Sardônio. Jaspe, né? E Sardônio, exatamente. Aí, aí do verso 5, é só essa a minha dúvida. Do verso 5 diz: do trono sai relâmpagos, vozes, trovões. Essa comparação, que eu posso usar assim, comparação de relâmpago, vozes e trovão, é a própria palavra, é a voz de Deus falando para a nação, para o povo, essa coisa assim? Não está falando isso, né? Só diz que João estava lá vendo, né? E lá do trono saíam essas relâmpago, vozes, como a imagem que o homem fez aqui, né? Lá, né? Aí a gente deu uma interpretação que quando isso acontece em Apocalipse é porque algo vai acontecer. Vai acontecer. No caso aqui é a tribulação que vai chegar depois disso aqui. Né? Certo. Tá. Porque tipo assim, eu pensava, ou posso dizer, eu usava como a voz, né? Do trono sai relâmpagos, vozes, o próprio Deus falando com o povo, a nação, do que vai acontecer, destruição. Eu vejo como acontece tempestade, né? Como você diz, vem coisa pesada. Então, relâmpago trovejou uma tempestade, um desastre, coisa assim semelhante. Exatamente. Tá. Na verdade, o seu Bill que ensinou isso para nós. Toda vez que você vê isso, você já sabe que vai vir coisa pesada, né? Mas era a imagem, porque João está descrevendo aquilo que ele está vendo. Não devia ser nada fácil ver isso aí, né? Tá. Nem pode então, essas eram minhas dúvidas, mas, assim, particularmente, eu tô gostando muito da forma que você está passando o estudo, assim, e principalmente buscando todo na base ali, buscando tanto do Antigo Testamento, Novo Testamento, e para mim está se encaixando muito, muito bem. Está ampliando bem o entendimento. É isso mesmo que a gente quer. Porque a gente tem que ter interpretação, tá? Certo. Bem, alguma pergunta mais aqui, capítulo 4? Tá tranquilo? Não pode perder essas interpretações que eu dei, que vai precisar mais para frente, tá? Principalmente 24 anciãos, que é a igreja, 4 seres viventes, a representação da criação, e os 7 Espíritos de Deus, que é a representação do Espírito Santo, tá? A gente vai precisar lá para os outros capítulos, tá? Para a gente ver a ação de cada um deles, tá bom? Então, vamos parar aqui no capítulo 4, tá? Na próxima aula, a gente vai entrar no capítulo 5, que ainda vamos ver adoração. Lembra que o livro de Apocalipse é um livro de adoração. Vamos ver mais adoração no céu, mas já vamos ver o prelúdio de como vai iniciar o tempo da tribulação nesse mundo. Nós não vamos passar pela tribulação, não vamos estar aqui, já estamos no céu, na representação dos 24 anciãos. Tá bom? Então, que Deus possa nos abençoar. E na próxima aula a gente vê o capítulo 5.